Muita gente ainda acha que o transtorno bipolar é simplesmente mudar de humor o tempo todo, mas não é assim que funciona. A pessoa com transtorno bipolar não é alguém que acorda feliz e dorme triste do nada. O que acontece dentro do cérebro é muito mais complexo. Entender isso é essencial justamente para a gente diminuir o preconceito e aumentar a compreensão. Porque por trás dessas oscilações existe um cérebro tentando encontrar um equilíbrio. O transtorno bipolar é uma condição de saúde mental marcada por mudanças intensas e, às vezes, prolongadas de humor, energia e comportamento. Essas fases são chamadas de episódios de mania e de depressão. Durante a mania, a pessoa ela pode sentir-se com muita energia, dormir pouco, falar rápido, ter ideias aceleradas e tomar decisões extremamente impulsivas, como gastar demais ou se envolver em situações arriscadas. Já na depressão, vamos lá, o que acontece é o oposto. Vem o cansaço, a irritabilidade, a lentidão, a tristeza mais profunda e muitas vezes a perda de interesse por coisas que antes davam muito prazer naquela pessoa. Então essas fases elas não aparecem de uma hora para outra. Elas vão se construindo aos poucos e a partir dessa mudança química, principalmente do nosso cérebro. O cérebro de quem tem o transtorno bipolar, ele funciona como um sistema elétrico com oscilações mais intensas. Regiões, por exemplo, como o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, o nosso córtex pré-frontal, que é essa região, que é responsável pelo controle e o nosso planejamento, eles acabam perdendo aquela sincronia. Isso faz com que os nossos neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que regulam o nosso humor e a nossa energia fiquem descompensados. Então, durante a mania, a dopamina e a noradrenalina, por exemplo, elas aumentam muito. E aí o cérebro, ele acaba acelerando muito mais. A mente, ela fica muito mais criativa, cheia de ideias, mas também muito mais impulsiva. E já na fase depressiva, esses mesmos neurotransmissores que eu falei ainda há pouco, eles despencam. E é como se antes aquilo que era energia, agora virou exaustão. E é como se o nosso cérebro passasse por uma montanha-russa bioquímica, em que a pessoa não escolheu entrar nela. Só que o que torna o transtorno bipolar desafiador é exatamente esse ciclo, que muitas vezes a pessoa ela demora a perceber que ela está entrando em um determinado episódio ou em outro. E porque esses primeiros sinais eles são muito sutis. Dormir menos, ficar mais falante, sentir-se ali no auge. Só que o cérebro ele vai perdendo o controle e ele vai desembestando, acelerando demais. E quando se percebe, o corpo ele já está exausto. Que é como se fosse viajando 220 km por hora. E o mesmo vale para a fase depressiva. Ela não começa uma tristeza profunda. Não, ela vai como uma sequência de dias em que o cérebro ele vai desacelerando, aquela energia ela vai diminuindo, o prazer ele vai sumindo aos poucos e tudo passa a parecer muito mais pesado. Então, não é preguiça, é o resultado direto das alterações no nosso funcionamento cerebral. E o tratamento é justamente o que ajuda o nosso cérebro a encontrar estabilidade e normalmente envolve tanto a psicoterapia quanto o acompanhamento psiquiátrico. Em todos os casos, a medicação de estabilizar o nosso humor vai ser frequente. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente acaba trabalhando muito mais a identificação tanto dos padrões dos nossos pensamentos, quanto do comportamento que pode antecipar uma ciclagem. E começamos a construir a partir daí estratégias de prevenção para não haver essa ciclagem. E a TCC ela ajuda o paciente principalmente a reconhecer esses sinais precoces, fazer uma mudança também no sono, na fala, na impulsividade. E com isso, a pessoa ela também começa a aprender a agir antes que o episódio se instale. Então, a ciência aplicada à vida real é exatamente isso. Porque viver com transtorno bipolar não é viver em extremos o tempo todo, não. Mas é aprender a lidar com uma mente que muitas vezes é intensa
E com tratamento, apoio, principalmente o autoconhecimento, é possível ter uma vida plena, produtiva e super equilibrada. Eu sou a Yarima Castro, psicóloga, e eu acredito que quando a gente entende o que acontece no nosso cérebro, a gente começa a olhar a saúde mental com muito mais empatia e menos julgamento. O cérebro bipolar, ele não é um cérebro fraco. Ele só precisa de um ritmo e de um cuidado e muita compreensão.